Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós estamos com mais um artista, professor, enfim. Emerson Ferrandini vai conversar com a gente, vai contar um pouco das suas experiências, as suas tutorias e a sua experiência na carreira artística. Obrigado, Emerson, por ter aceito o nosso convite. Jaime, eu que agradeço você, agradeço a paciência até a gente conseguir conciliar uma data. Vamos conversar. Para quem não sabe, o Emerson já me entrevistou, tem uma entrevista aqui no canal e no canal dele também, que ele fez uma entrevista comigo, eu contei um pouco das minhas histórias, dos perrengues, das alegrias, tristezas da vida de artista, e agora é ao contrário, eu vou entrevistá-lo aqui e ele também vai repostar nos canais dele sem problema nenhum. Emerson, em primeiro lugar, se apresente para o meu público aqui, quem é Emerson? Jaime, eu sou do ABC Paulista de Santo André, eu venho de uma família que, por estar no ABC Paulista, é uma família que eu e os meus irmãos crescemos na indústria automobilística. A gente foi educado pelo meu pai para ingressar na indústria automobilística. Ninguém tem nenhuma relação, nem sabe como viver de arte. Arte nunca foi uma coisa falada em casa. E a experiência que serviu e que funcionou para o meu pai profissionalmente, que ele comprou a casa dele, que ele criou a família dele, foi a orientação que ele deu para os filhos. Tá. Nós somos em 4 filhos, e os 3 filhos homens, eu sou o mais novo, e eu fui para a escola técnica estudar para depois ingressar na indústria automobilística. E foi extremamente traumatizante para mim, porque aquilo era... Hoje eu tenho uma consciência disso, mas aquilo era muito diferente de quem eu estava me formando como indivíduo. Então eu lembro que no primeiro ano eu reprovei em todas as matérias, exceto em desenho técnico, porque eu fui estudar técnico em mecânica. Tá. Eu e os meus irmãos. Então eu passei pela época do colégio aos trancos e barrancos, e na hora de decidir a faculdade, todos os meus amigos do curso que eu tinha feito, o caminho natural era para engenharia, mas a parte lógica não, eu já tinha consciência que não era a minha praia. Tá. E eu descobri um curso chamado Desenho Industrial. Entrei na Faculdade de Belas Artes, que é Design de Produto, me formei em Design de Produto e, seguindo o caminho, eu fui trabalhar em automobilística. Então, eu comecei a minha carreira profissional como designer de automóveis na GM, e por lá eu fiquei 3 anos, mas logo nos primeiros meses eu já comecei a sentir fisicamente que eu não estava no lugar certo, o ambiente não era um ambiente que eu me identificava, o tipo de trabalho, e como eu tinha tido uma boa relação com o coordenador do curso de design da Belas Artes, eu fui conversar com ele, e ele comentou que ele estava precisando de um professor de desenho para o pessoal que entrava na faculdade, e se eu não gostaria de começar a dar aula de desenho. Mas, para dar aula de desenho, eu trabalhava na GM das 8 às 5, então ele queria que eu refizesse o curso de desenho no primeiro, no segundo e no terceiro semestres. Ele ia conversar com os professores, certo, e que eu fizesse todas as minhas anotações e enxergasse aquela aula como um professor e não como aluno. Tá. Então eu refiz o desenho 1, desenho 2 e desenho 3 à noite, não recebi nenhum valor para fazer aquilo por um semestre, e no outro semestre eu falei, tranquilo, vamos começar dando aula. Então eu saí, pedi demissão, comecei a dar aula como professor de desenho dentro do curso de design, tanto de design gráfico como de design de produto, na Faculdade de Belas Artes em São Paulo, e lá eu fiquei por 9 anos dando aula. Comecei a dar aula em outras 2 universidades, na Unip e na FMU também. Nesse meio tempo eu fiz uma pós em artes na USJ, mas com a repetição, com a rotina, com aquela coisa dos semestres, eu tinha cerca de 250 alunos por mês, por semestre, eu comecei a ficar com uma sensação que, se eu permanecesse fazendo aquilo a minha vida inteira, eu estava fracassando de alguma forma. Eu tinha algo
que me direcionava para ser um artista autônomo, que tivesse meu próprio estúdio, que eu pudesse, seja vender ilustrações, fazer encomendas, desenhos, pinturas, enfim. E até que eu resolvi fazer o seguinte movimento. Eu dava aula de segunda a sábado, dava aula de sábado à tarde, inclusive. Então eu aluguei um espaço naquela época no Shopping Paulista, que tinha uma feira de artes, o que antigamente era conhecido como Feira Hippie, dentro do Shopping Paulista, na Avenida Paulista. E eu ficava aos domingos, então eu levei a minha prancheta e eu ficava aos domingos fazendo caricatura e fazendo retratos. E comecei a vender por R$ 20 cada desenho. Fiquei lá por 6 meses e aquilo foi uma excelente escola para mim. Porque mesmo uma coisa é você ensinar os fundamentos e os conceitos de desenho, Sim. e outra coisa é você desenhar ao vivo em 5 minutos a pessoa na sua frente. Uma coisa é você ensinar, outra coisa é você aplicar, né? Exatamente. Tanto que o João Ubaldo Ribeiro disse que quem sabe faz, quem não sabe ensina, no sentido que a prática sempre supera a teoria. Sim. Né? E ali que eu fui para o campo de batalha, né? Porque a pessoa sentava na minha frente e falou: ó, eu gostaria que você fizesse um retrato assim, assim, assado, e tinha que sair. Enfim, aquilo eu comecei a transição de ser empregado professor de uma universidade para um prestador de serviço autônomo. Então eu fui cada vez mais deixando as aulas durante a semana, e eu fui cada vez mais investindo no desenho ao vivo. Então dali eu fui para festas e eventos, até que eu consegui entrar no mercado que eu queria, que era o mercado de pintura em camiseta com aerografia, em que a indústria farmacêutica contratava muito esse tipo de serviço. Eu entrei, o primeiro evento que eu fiz foi pela Axê, e era um congresso médico de 4 dias. Eu ficava 9 horas em pé, desenhava de 80 a 90 camisetas por dia, uma a cada 5 minutos. Eu cheguei a ter filas de 1h40 esperando para ser desenhado. E aquele formato de trabalho só cresceu com o tempo. Eu fui deixando as aulas, até que um determinado dia eu cheguei para a última universidade que eu estava dando aula, às segundas-feiras à noite só. Falei: ó, preciso sair, quero pedir demissão, etc. E aquele foi o movimento mais difícil que eu fiz na minha vida, porque eu recebi a informação durante a minha formação pelos meus pais da importância de ser um empregado, da importância de ser um funcionário, CLT, carteira assinada, aquela coisa toda. Porque foi a realidade deles, funcionou, eu entendo perfeitamente, e eles estavam querendo o que eles acreditavam e conseguiam enxergar que era o melhor para mim e para os meus irmãos também. Mas aquilo não combinava comigo, não tinha a ver com a minha essência. Então eu acabei fazendo esse movimento, eu abri empresa, tudo absolutamente certinho, e fui para esse mercado. Então eu pintava e desenhava também, dependendo do tipo de suporte que o cliente queria me contratar. Quando eu trabalhava com camisetas exclusivamente, eu chegava a comprar entre 6 e 7 mil camisetas por ano. Durante 10 anos eu passei... Com quantos anos você tinha? Você estava com que idade quando você estava fazendo essas camisetas, fazendo eventos já? Olha, eu comecei a dar aula na Belas Artes com 27. A gente está falando aí que eu devia ter uns 32, 33 anos, mais ou menos. Eu vou te fazer uma pergunta que ela é crucial para minha linha... Deixa eu te interromper nessa história linear, porque senão eu perco a linha de raciocínio com a pergunta que eu vou te fazer agora. Com 32 anos, você tinha filho? Não. Não, tá. Pois bem, você acredita que se você tivesse uma família... É uma pergunta assim que eu acho que é uma dúvida de quem tá em casa, né? Aquele cara que tá querendo saber se pula pro lado de lá ou vem pro lado de cá.
Se você tivesse uns 2 filhos, pequenos, tal, você teria feito essa mesma transição, sair do registro, da segurança da aula da faculdade, você dando uma aula certinho ali na faculdade, ou até mesmo da GM, e meter a cara no mundo de ser um artista autônomo, de ser seu próprio empresário, de ter uma vida assim, que não tem aquela garantia, você não sabe se o mês que vem vai ter evento ou não, se você teria você acha que você teria essa coragem? Olha, eu não consigo afirmar com certeza, porque até hoje eu e minha esposa decidimos não ter filhos. Certo. Então nós não temos filhos. Mas eu acho que em situações como essa, vai muito da sua percepção seletiva, vamos chamar dessa forma. Eu acho que o nosso cérebro busca situações para afirmar aquilo que a gente acredita. Tá. Então, se eu chegasse com 32 anos, com 2 filhos, eu poderia olhar para as pessoas com 32 anos, com 2 filhos, que fizeram esse movimento e arriscaram e deram certo. Tá. Passaram por todas as adversidades. Ou, se eu quisesse, eu poderia olhar para as pessoas de 32 anos que permaneceram na indústria automobilística para reforçar, talvez, a minha falta de coragem de dar esse passo. Sem ter filhos, para mim foi muito difícil, porque era uma crença que estava muito cristalizada com base na educação que eu recebi. Mas para toda decisão que eu tenho que tomar, eu sempre olho os 2 lados, porque existem sempre os 2 lados. Porque assim, Emerson, por que eu te fiz essa pergunta? Eu tenho 4 filhos. Meus primeiros filhos, eu tinha 17 anos quando nasceu. Enfim, eu sou artista plástico, quer dizer que eu tomei essa decisão mesmo com um monte de filho. O que acontece? Hoje a pessoa chega pra mim, Jaime, por que você não pega seus quadros, vai pra Europa? Você ia ficar milionário lá, que não sei, esse papo que a gente escuta sempre. Enrola os quadros, pega uma mochila, vai pra Europa. Eu falei, cara, eu tenho filho, eu tenho uma filha, eu tenho neto, tenho esposa. Eu não sou um adolescente ou um jovem de 20 anos com toda a energia do mundo que eu posso ficar me arriscando hoje e tal. Outra coisa, Emerson, o que acontece? Por que eu cheguei nessa pergunta? Porque assim, se aquele mês não entrou grana, mas você tem seus R$500, seus R$1.000, estou falando na realidade de hoje, uma realidade de hoje. Então você tem seus R$1.000, você pagou seu aluguel, tá? Sobrou R$1.000, você vai fazer uma comprinha, você vai comprar um ovinho, vai comprar um franguinho, uma salsicha e tal. Você não tem que se preocupar com papinha, com isso, com uniforme escolar, material escolar, que não sei o que. Você come qualquer coisa. Quando você tá arriscando só para você e para sua esposa, vamos dizer, vocês assumem um risco e falam, vamos arriscar e a gente come qualquer coisa, a gente veste qualquer coisa, a gente dorme em qualquer lugar e é isso. Com um filho, você não pode comer teoricamente qualquer coisa, não vai dormir em qualquer lugar e não vai vestir qualquer coisa. Você entendeu aonde eu quis chegar? Porque assim, é uma mudança arriscada, né? Não quer dizer que porque deu certo pra você ou deu certo pra mim, que é uma mudança fácil. É bem arriscada, né? Não, eu não consigo nem mensurar o que seria tomar essa decisão com 2 pessoas dependendo de nós, de mim e da minha esposa, né? Do casal. Tá. Porque assim, não fez parte da minha realidade. Eu imagino que deve ser algo extremamente difícil, então eu não posso opinar a esse respeito. Agora, o que eu quis dizer é que se eu quiser, eu vou encontrar histórias de pessoas Entendi. Com até mais dificuldade que eu, que conseguiram superar tudo, fizeram um bom planejamento, se informaram. Porque assim, eu tenho histórias... que eu não cheguei no ponto da história ainda, mas eu moro nos Estados Unidos desde 2015, nós estamos há 9 anos aqui. Tá. E eu conheci uma série de brasileiros com as mais diferentes histórias. Então é assim, mais uma vez, o nosso cérebro busca aquilo que nos é mais seguro. Isso ele vai buscar situações para confirmar aquilo que ele é uma questão de sobrevivência, né? Mas eu acho, Jaime, que eu vou falar por mim, eu só posso falar por mim, Claro, né? claro. Que assim, esse movimento que eu fiz foi tão difícil que
a insatisfação de ficar em uma rotina repetitiva foi mais desgastante, mais dolorida do que ter enfrentado todas as dificuldades que eu tive para sair, quebrar esse padrão, entendeu? Então, assim, a insatisfação era muito grande, então eu acho que depende do quanto você está insatisfeito para tomar essa decisão. Outra coisa que eu vou te falar. Aqui, nossa, só pra avisar que tá um calor enorme. Daqui a pouco minha roupa tá toda molhada aqui. Não, tá um calor enorme aí. Não sei como que tá aí nos Estados Aqui Unidos. tá frio. Tá frio. Cara, é o seguinte. Eu fiz um caminho quase inverso. Presta atenção. Eu não sei se eu te contei isso, mas eu tava como artista plástico na praça, infeliz, porque não adianta você ser artista plástico, pintar e não vender e não ter comida na geladeira. Tá? E com filho, 2 filhos para sustentar. E não ter leite na geladeira, arroz no armário, essas coisas pesam no cérebro do artista. E eu fiz o quê? Eu falei, pedir para alguma coisa, uma força no universo, pedir para Deus, falei assim, eu quero fazer uma faculdade. Chega, cansei. Vou fazer uma faculdade de artes e vou dar aula e vou sair dessa miséria. Vou parar de passar fome. Que eu passava fome como artista plástico. E fui fazer uma faculdade de arte, falei, não sei como. Na mesma semana veio uma pessoa, foi na minha casa, comprou um lote de quadros, me deu R$2.600 em cheque, tudo predatado. Eu olhei pros cheques, fui até a faculdade mais perto, eu falei, vocês aceitam cheque? Aceitamos. Predatado, de cliente meu. Deixa eu ver, dei os cheques na mão deles e falei, não, a gente aceita. Só que dá 6 meses de faculdade. Vai se matricular? Me matriculei em artes visuais e fiz 4 anos de faculdade de artes visuais. Pois bem, fiz concurso para um monte de coisa. Fiz concurso para o estado. Passei. Entrei na escola. Primeira reunião. HTPC, HTCTP, sei lá, um nome lá, nem lembro. A primeira reunião de professores, eu parecia que tinha formiga na minha cadeira. Eu ficava assim, ó. Coçando assim, ó. E eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu posso sair lá fora um pouquinho e respirar um ar? Será que eu posso sair daqui? Será que eu preciso sair? Eu preciso sair. Primeiro dia de aula, gente, vocês vão fazer, professor, não sou obrigado, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, cara, isso não é pra mim. Segundo dia de aula, professor, levei um monte de pôster de grandes mestres, pus na lousa, comecei a falar, os molecadas tirando sarro e tal. Eu falei, quer saber de uma coisa? No terceiro dia, eu liguei na escola e falei assim, me exonera, isso não é pra mim. Mas a gente nem se registrou direito aqui no sistema, tal. Nem registra, põe outro professor no meu lugar que eu não quero mais. Então eu cheguei a fazer o caminho inverso seu, que você saiu da didática, da didática da docência e foi pro ateliê. Eu tava no ateliê e achei que a solução seria a docência. Fui pra docência, vi que não era pra mim, voltei pro ateliê e reforcei minha vida no ateliê e tô até hoje, né? Só queria pontuar para poder completar a sua história, para dizer que nem sempre o salário fixo resolve a vida das pessoas, né? Às vezes se arriscar um pouco é mais difícil, mas também seja o caminho da pessoa que nasce com a arte no sangue. Eu penso que é muito mais natural você fazer com base no ambiente que você foi criado. Então, foi muito mais difícil para mim me assumir como um artista visual, um pintor, um desenhista, por ter vindo de uma família que não tinha ninguém que fizesse isso. Da mesma forma que é muito mais fácil para uma pessoa que nasceu no circo seguir a carreira artística dentro do circo. É natural, ela está influenciada por aquele ambiente. Então, para mim, o caminho natural foi entrar na automobilística. Tá. Então, entrar na automobilística era o caminho natural para minha família, era a realidade do meu pai. Foi a realidade do meu pai. Mas aí eu acho que cabe a cada um ver o grau de insatisfação que está em relação à vida atual. Sim. E o que pode fazer para mudar. Nós podemos mudar qualquer coisa que a gente queira na nossa vida, desde que a gente se planeje, estude, se informe, vá atrás, corra riscos. Mas não tem caminho de volta, né? Uma vez que você dá um passo, quando eu fui para o meu trabalho autônomo, o meu maior medo era exatamente o que você falou aí do salário. Só que eu fazia uma festa
eu ganhava R$ 400, eu cobrava R$ 100 por hora. Eu fazia um evento da farmacêutica, sei lá, eu ganhava tirando imposto e camiseta, etc., R$ 3.000, tá? Eu tô dando exemplo, eu não lembro mais Tá, os tá. valores. Mas Mas é quando eu passava legal. um É legal você traço, falar sobre valores. mas quando eu passava um traço embaixo, o dinheiro entrava da mesma forma, sabe? Você tem um mês atípico, só que se você colocar isso numa provisão de ano, você ganha da mesma maneira. A forma que o dinheiro chega até você é diferente. E vai de você aprender a lidar com essas diferenças de formato, entendeu? Sim. É, a forma de entrar dinheiro, eu diria que é mais prazerosa, porém, muito mais. Tem muito mais responsabilidade e carga nas suas costas do que se você trabalhasse só cumprindo ordens e metas, né? Mas se isso for uma coisa natural, se fizer parte da sua essência, você vai acabar tirando isso de letra entre aspas, né? Mas você mesmo falou, Emerson, eu tive que sair até a escola e entrar para um salário para perceber que o que me completa mesmo como indivíduo é ter o meu ateliê e trabalhar como autônomo. Às vezes a gente precisa provar algo que a Sim. gente acha para ter certeza que o caminho que a gente está seguindo é o Por correto. isso que todo mundo que chega pra mim e fala assim, Jaime, quero expor no Imbu, quero expor na feira. Eu falei, quer expor na feira? Faz o seguinte, fica dois finais de semana como visitante, tenha a experiência, pede lá uma autorização de ser visitante. Não entre de cabeça, não acha que aquilo é a melhor coisa do mundo, vem 20 mil pessoas, eu vou vender pra caramba, vai como visitante. E eu acho que todo mundo que tem vontade e acha que a docência vai ser a solução pra sua vida, dá aula de eventual, OFA, sei lá como é que chama aí agora, por 2, 3 meses, de professor substituto, sei lá, pra você entender o mundo que você tá entrando. Porque eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, achava que eu ia ser professor, quer dizer, eu gostaria de ser professor, mas um professor. Eu tinha uma visão romantizada de professor, que é aquilo que é aquela pessoa que é formar pessoas, que forma alunos, que forma ser humano, mas não, você tem que seguir um currículo horroroso que vem do Estado, você tem que seguir aquelas reuniões em cima do ECA, não sei o que, não tem. Professor de artes em escola é pra fazer bandeirinha de festa junina, sabe? Umas coisas assim que eu olhava aquilo e falei, cara, eu tô muito. Sem querer ser demagogo, sem querer ser arrogante, falei, mas eu tô muito acima disso aqui em matéria de pensamento. Se eu querer passar o meu pensamento pros alunos, eles não vão alcançar. Eu vou ter que baixar muito meu nível de conhecimento para poder conseguir passar o que as apostilas da escola estão pedindo para me passar. Então eu preferi não estragar a vida de ninguém. Porque de repente eu ensino errado, eu estou estragando a vida de vários alunos ali. E eu desisti com 2 dias de aula praticamente. Tinha dado aula de eventual e tal, mas não conta. Por isso que eu tô falando, né? Que assim, essa transição, para quem tá escutando você falar, pô, o cara largou o emprego, pô, professor na Belas Artes não deve ganhar mal. Desculpa, mas é uma escola conceituada, né? Não deve ganhar mal. Seu salário era bom. Para você sair, você teria que bater igual ou até mais daquilo que você ganhava. Por isso que assim, você foi saindo aos poucos e com segurança. Ninguém larga o emprego Então, a do minha nada. transição, desculpa interromper, a minha transição durou entre 2 e 3 anos, aproximadamente 2 anos. Perfeito. Mas, olha só, quando eu pedi a conta como designer automobilístico da GM e fui dar aula na Belas Artes, aquele coordenador, que eu sou muito grato até hoje, ele me deu uma turma à noite para eu dar aula. Aquilo representava 20% do meu salário da GM. E eu estava há 6 meses do meu casamento. Então, eu saí de uma situação para ganhar 20%, entre 20 e 25%, eu não estou certo. Depois, semestre a semestre, eu fui pegando mais aulas. Então, passei a dar aula de ilustração, metodologia de projeto, etc. Eu equiparei o meu salário ao que eu tinha na GM. Quando eu fiz a minha transição, caiu o meu valor por mês também lá para 20%.
Tá. quando eu fui autônomo, e aí eu fui crescendo também. Então é assim, até para complementar, para as pessoas não acharem Não que eu romantizar, comentei, né? Não para não romantizar. romantizar, né? Aqui nos Estados Unidos, entre 80 e 90% dos artistas não vivem exclusivamente da arte. Entre 80 e 90% das pessoas que se dedicam à pintura e ao desenho têm uma segunda atividade. Eles trabalham em cafés, eles trabalham entregando comida, eles trabalham, seja lá no tipo de trabalho que for. Então, e a gente está falando de uma diferença de economia muito grande. O Brasil representa 2% da economia mundial. Os Estados Unidos hoje representa cerca de 25% da economia mundial. Eu moro num estado que é considerado um estado muito rico. É considerado não, é um estado muito rico. É caro pra caramba morar o custo de vida onde eu moro, que é na Califórnia. Tá. Se esse estado aqui fosse um país, só o estado da Califórnia fosse um país, ele corresponderia a 7% do PIB mundial. Tem muito dinheiro acontecendo e rolando por aqui, e mesmo dessa forma, os artistas, os desenhistas e os pintores estão dentro desses 80, 90% que não vivem 100% da sua arte. Então, mesmo com um país com mais recursos que o Brasil, de certa forma, é parecido sobre essa análise, né? Sobre o ponto de vista de viver da arte. Então, às vezes a gente tem que ter uma outra referência para ver que a gente, às vezes, dependendo da nossa realidade, a gente não está tão mal assim, Sim. sabe? Então, o que eu quero dizer é que a transição não acontece de uma hora para outra. Mas se você estiver extremamente insatisfeito, vai chegar uma hora que a dor dessa insatisfação vai te empurrar para frente. Sim, entendi. Voltando, eu não perdi o fio da meada. Você estava lá fazendo camisetas em eventos, aí por aí em diante você continua. Aí o problema é que eu não consigo ficar fazendo uma coisa sempre a mesma coisa por muito tempo. Esse é o problema, né? E aí eu estava há uns 8 ou 10 anos com as camisetas, eu criei um produto que ele envolvia uma palestra. Como eu tinha dado aula, eu tinha a facilidade da didática, né? Da didática. Eu criei um produto que me ajudou, me deu um empurrão também, porque chegou uma hora que eu saturei de desenhar retrato e caricatura das pessoas, porque além de você desenhar ao vivo, lidar com as pessoas é muito difícil. Isso vem da época de professor e vem da época também dos eventos. Tá. Então, depois que eu deixei as aulas na Belas Artes, eu fui para a área de eventos, eu fiquei na área de eventos por 10 anos, até que em 2014, no final de 2014, veio a crise do governo Dilma, Tá. E aí surgiu uma situação para minha esposa dela vir para os Estados Unidos para fazer um curso de pós-graduação. E aí nós decidimos vir para cá para ficar 1 ano. E eu vim aqui quando eu cheguei aqui, eu fui estudar inglês, porque eu tinha estudado inglês na GM, fiquei lá uns 20, 25 anos sem usar, esqueci tudo, Tá. Não precisava usar. Cheguei aqui, fui estudar inglês, fiz uma pós-graduação em Business Management com ênfase em marketing, e essa pós-graduação me dava o direito de trabalhar aqui por 1 ano. Então, nós entramos aqui nos Estados Unidos com vistos independentes, ela como estudante, eu como estudante. Ela foi fazer o curso de pós-graduação, o que deu direito a trabalhar por 1 ano. Eu fui fazer a mesma coisa, só que no final daquele 1 ano, eu precisava continuar estudando para continuar aqui. E ela já tinha conseguido mudar o visto dela para visto de trabalho, H1B. E aí eu resolvi fazer o que, assim, eu pensava assim, eu preciso fazer um curso de pintura antes de morrer. Tá. Eu quero fazer um curso de pós-graduação, de mestrado, em Fine Arts com ênfase em pintura.
Então, eu fiz a pós em marketing, trabalhei por um ano. No final daquele um ano, eu apliquei para 2 universidades aqui onde eu moro, uma perto e uma mais distante, a 1 hora e pouco de carro. E eu apliquei em uma das universidades que trabalha a imagem figurativa representativa. Eles não trabalham a arte contemporânea na forma que nós conhecemos geral hoje em dia. Tá. Eles trabalham a pintura figurativa, eles chamam de representativa, né? Então tem cerca de 4 ou 5 universidades nos Estados Unidos que ainda abordam a pintura dessa forma, a formação seguindo as academias mais tradicionais de arte. E eu fui aceito para fazer o mestrado nessa universidade, em pintura a óleo. Eu tinha estudado pintura a óleo no Brasil antes de vir para cá, 1 ano com o Paulo Frade, que eu encontrei com ele em uma feira. E aí ele falou, pô, eu tenho um ateliê, etc. Eu estava pintando camiseta, ele estava fazendo umas demonstrações, e eu trouxe para cá algumas pinturas, fui aceito nesse programa de mestrado, e aí eu tinha 2 anos para fazer um mestrado em pintura. Então, só para a gente fechar o ciclo, eu fiz os 2 anos de mestrado, e quando eu terminei, em abril, 3 semanas antes, começou a Covid. E aí eu tinha 90 dias para conseguir um emprego, porque me dava direito a trabalhar por mais 1 ano. Eu não consegui encontrar emprego, fechou todas as universidades, e o meu caminho natural é o seguinte, eu vou aplicar para ser professor na universidade aqui, né? Tudo fechou, começou férias, eu não consegui emprego, eu tive que mudar o meu visto para dependente do visto de trabalho da minha esposa, e aí não me dava direito a nada, eu só conseguia respirar nos Estados Unidos, né? E só que eu não podia fazer dinheiro nos Estados Unidos, mas eu ainda tinha os meus vínculos no Brasil. Então eu tinha começado o Arte Academia Podcast 1 ano e meio, 1 ano e pouco atrás. Eu coloquei o meu site e aí eu falei, bom, então eu vou começar com os meus cursos online. Se eu não posso dar aula aqui presencial, eu vou começar a oferecer cursos online para o público brasileiro, que isso eu estou autorizado a fazer. E aí isso foi acontecendo, eu fui trabalhando de casa para o Brasil, no Brasil, para o público brasileiro, e aí e isso começou a tomar meu tempo cada vez mais, e aí saiu a autorização da residência permanente para ela, e como nós somos casados, eu também tenho direito a ter o green card, e aí as coisas se abriram para a gente. E eu comecei a pegar algumas encomendas, comecei a oferecer meu serviço de pintura em óleo sobre tela, e eu tenho eu lido muito bem, assim, eu me dou muito bem com a pintura de retrato, eu gosto muito, acho que a palavra certa é isso. Eu gosto de pintar retrato, tanto de animal como de humano. E hoje em dia, Jaime, os meus cursos estão me tomando cada vez mais tempo, eu estou me dedicando cada vez mais aos cursos que eu tenho de desenho e de pintura, principalmente o de desenho, e tenho, às vezes eu ainda faço um outro retrato por encomenda aqui. Hoje, essa é a minha situação atual. Beleza. Bom, tenho várias perguntas para fazer para você, mas eu quero só voltar um pouquinho e discutir uma questão com você que você tocou ali na sua trajetória, que é a prática versus teoria, né? Você falou que quem sabe faz, quem não sabe ensina, tal. Não, eu não, o João Ubaldo Ribeiro, por favor. Você citou, né? Você fez uma citação. Sim. O que acontece? Não seria legal se você tivesse o meio termo desses dois mundos? Por que eu digo isso, né? Porque eu fiz faculdade, não era pública, mas era uma particular meia boca, vamos dizer assim, e acho que 80% dos meus professores não tinha noção do que estava fazendo, não estava capacitado. Era tipo assim, contrata 10 professores, tem um curso de História da Arte, quem quer? Você. Desenho e práticas, você.
Teoria, montagem no cinema, você. Parece que eles foram distribuindo a pastinha com os cursos para os professores sem os professores ter preparação nenhuma. Tinha um professor ótimo de História da Arte. Pô, cara, ele falava com entusiasmo, ele falava de que na época, se ele tá citando alguma coisa de 1500, 1400, ele já citava Lutero, já citava outra coisa, já citava alguma coisa que estava acontecendo no contexto histórico, não sei o quê, sem precisar olhar no livro. Tinha outros professores que eles traziam Laocoonte e seus filhos, que é uma cópia romana de uma escultura grega, com a legenda Michelangelo, como se fosse Michelangelo que tivesse esculpido. Que eu não perdoo até hoje, que assim, não tem condições de um professor de faculdade trazer uma escultura quebrada, grega, que é uma cópia grega, uma cópia romana, de uma escultura grega, e dizer que foi Michelangelo que esculpiu. É inaceitável. Então, assim, eu acho que tinha que ter o meio termo desses dois mundos, né? Da teoria, né? Você não pode... Quem tá em casa às vezes pensa, então eu não vou fazer faculdade. Não, faculdade é muito bom, sim. Só que assim, muitas vezes quem faz a faculdade é o próprio aluno, o interesse do aluno, a vivência de alguns professores. Você tem que se apegar àquilo que está te fazendo bem. Estudar, a teoria faz muito bem, só que a prática, né, as 3.000 camisetas que você pintava lá em sei quanto tempo, foi uma aula muito grande para você como técnica, né? Porque isso você não aprende na faculdade de jeito nenhum. Eu acho que o papel da faculdade é importantíssimo, ela vai além de aprender. Às vezes a faculdade te dá uma estrutura que você não tem em casa, por exemplo, um ateliê de impressão, por exemplo, máquinas de impressão. A faculdade te dá uma outra coisa muito importante, que é uma rede de contatos. Muitos dos seus colegas você vai poder trabalhar no futuro com eles, ou eles vão te chamar para trabalhar junto. Eu vejo hoje a faculdade mais como alguém que queira ir atrás de um emprego. Eu acho que a faculdade é meio que algo que é necessário, é vital hoje em dia. Mas na faculdade você vai encontrar boas faculdades e faculdades que não são boas. Assim como você encontra bons artistas e artistas que não são tão bons. Dentro das faculdades boas, você vai encontrar professores que não são tão bons assim como alguns que são excelentes. Dentro das faculdades que não são tão boas, você vai encontrar professores bons também, mas então assim, vai ter um pouco de tudo. Vai muito, isso que você falou, eu concordo plenamente. É o aluno que faz. E o mais difícil é o aluno que faz a faculdade, é ele que se coloca para aprender. Tem aluno que aproveita muito bem a época da faculdade. E tem aluno que nem tanto. Tanto que o lema que eu tenho do Arte Academia é nunca pare de aprender, porque eu acho essencial estudar, a teoria é vital para a gente. Você saber conceitos, fundamentos, eu penso que é vital para a gente se expressar. Mas, quando a gente está falando de um assunto que envolve habilidade motora, que envolve precisão, como o desenho, como a pintura, que envolve um pouco de lógica muita até, para misturar as cores, a teoria das cores, etc. Parte você aprende vendo, estudando, lendo, mas a teoria não vai superar a prática no sentido de a hora que você for misturar as tintas. É como se você fosse aprender natação sem entrar na piscina. Sim. Você assiste um vídeo de como você tem que fazer um movimento para dar abraçada na natação, mas enquanto você não pular na piscina, você não está vivenciando aquilo 100%. Com desenho, com pintura é a mesma coisa. Sabe, com toda a experiência que eu acumulei nesse tempo, eu estou envolvido com desenho há mais de 30 anos, 10 dentro de sala de aula, e eu fui professor assistente aqui nos Estados Unidos por 1 ano. O aluno mais difícil de ensinar é aquele que ele acha que já sabe. Sim. O aluno,
ele é fechado para absorver novos conhecimentos. Então, esse aluno é mais difícil de você mostrar para ele que tem coisas que ele pode melhorar. Então, eu sempre tive mais dificuldade de abordar esses alunos. Às vezes eu não tinha muita paciência. Falei, então tá bom, então é isso aí. Se é assim, e acabou, entendeu? Às vezes é melhor pegar um aluno cru, né, que nunca fez nada na vida, que ele é um copo vazio que você vai colocando água, do que aquele que acha que ele tá cheio, aquele que acha que sabe tudo. Outro aluno difícil de ensinar é aquele que não sabe a técnica, mas é extremamente criativo e acha que a técnica vai estragar a sua criatividade. Eu conheço muita gente que tem muita criatividade, muita, explode de criatividade e fala assim, mas esse desenho tá errado. Não tem errado na arte. Não, tem sim. Pela sua... O que você se propôs a fazer? Se você propôs a fazer uma maçã, isso é uma banana. Se você se propôs a fazer um rosto, o olho tem que estar assim, a boca assim, o nariz assim. Isso está errado. Ah, não, mas sabe, a pessoa tem excesso de criatividade e acha que não precisa de técnica. Na verdade, a falta de técnica eu chamo de amarras. A pessoa está com amarras na mão, segurando ele, e aquela explosão de criatividade sempre vai frustrar ela, porque ela tem a criatividade, tem um monte de ideias, vai pôr na tela, fica aquém do que ela imaginava. E falta técnica. Técnica é muito importante. Eu acho assim, técnica é o suporte da criatividade. Sem técnica você não consegue desenvolver nada sozinho. Então, eu acho que tem 2 pontos nisso que você falou. Eu também não consigo entender como você dominar um assunto pode te atrapalhar para você criar coisas novas. Eu acho que a criatividade ela não está relacionada com a técnica em si. Ela tá associada com a tua capacidade de criar, de estabelecer relações. A criatividade ela está relacionada com a sua capacidade de... Porque assim, se a gente for pegar pela semiótica, tudo que a gente cria vem no mínimo de 2 conceitos já anteriores. Eu vou dar um exemplo bobo. Tá. Cadeira de roda. A roda veio de algum outro produto e a cadeira já existia sem a roda. Então, a cadeira de roda é a união de 2 conceitos. O telefone celular é a união do conceito da tela, do computador, com um telefone. Lembra do telefone, aquele de discar? Sim. Aquele que a linha fixa? Ela é a união desses 2. Hoje em dia as pessoas não estão mais se falando pelo celular, é tudo texto, né? Sim. Elas estão cada vez menos... Mas enfim, com base na teoria de comunicação da semiótica, nós não criamos nada absolutamente do zero. Sim. Nós precisamos de outras 2 ou mais referências anteriores para gerar uma nova situação. Mas, como eu estava falando, a técnica, a criatividade vem daí, da nossa capacidade de estabelecer essas relações. Bom, então eu vou pegar um computador, vou pegar um telefone e vou fazer uma coisa só. Vem disso. E para que você seja criativo, você tem que se colocar nas mais variadas situações possíveis para vivenciar, né? Você tem que se colocar, você tem que experimentar bastante. Então, essa é uma situação envolvendo criatividade. E eu não vejo como a técnica pode... atrapalhar, ela né? pode te atrapalhar nisso. E o segundo ponto é assim, que se você não baseia ou não contextualiza o seu trabalho na técnica, qualquer coisa é aceitável. Né? Então, fica mais simples eu contextualizar o meu trabalho se eu não tive uma intenção de início de construir alguma coisa. Então, eu não tô... Porque assim, tem gente que o processo criativo... Eu entrevistei mais de 200 artistas até hoje no Arte Academia Podcast e você foi um dos que eu entrevistei. Tá. Eu ouvi as mais diferentes abordagens em relação ao processo criativo. Tem artista que começa a criar a partir... Ele pega uma tela, ele pega uma folha em branco, ele começa a traçar e ele vai criando conforme as imagens, as linhas e as formas vão acontecendo na frente dele.
Mas tem artista que planeja o que ele vai executar. E tem artista que não faz planejamento nenhum. Então, eu acho que a não aplicação de fundamento e técnica, ela ajuda, se por acaso você não quer comprometer o seu trabalho a algo que signifique alguma coisa em termos de que represente alguma coisa que precise da técnica. Eu não sei se eu estou me expressando bem, mas é mais fácil eu colocar o que significa o meu trabalho se ele não envolve nenhuma técnica. O que eu quero dizer é o seguinte: eu posso tentar construir uma imagem que vai expressar uma ideia. Para construir essa imagem, eu preciso aplicar fundamentos e conceitos. E no final eu falo, olha, eu quis construir o rosto desta pessoa. Se ele está representativo ou não, é uma outra questão. Agora, se não tem técnica envolvida, eu posso deixar para contextualizar o meu trabalho lá no final, né? Agora, o que sair eu dou conceito. Eu falo, isso aí isso é um sonho que eu tive, é um senhor que veio me visitar no sonho e pronto. E eu não estou julgando esse processo, mas porque tem gente que cria dessa forma, mas o que está em questão é que se você, por exemplo, eu entrevistei o João Cândido Portinari, o filho único do Cândido Portinari. O Cândido Portinari optou em não usar o que ele aprendeu na Escola de Belas Artes na criação das pinturas dele, na execução das pinturas. Foi uma opção que ele fez. Tá, peraí, calma. Deixa eu fazer um adendo aí. Tudo bem. Você pode optar por não usar. Isso não quer dizer que você não usou. Por quê? Por mais que você faça um desenho ingênuo, né? Tarsila do Amaral, vamos lá. Ela foi para a Europa, ela foi para a França, ela foi estudar na França. Ela trouxe um desenho modernista, tal. Mas aquela desconstrução, né? Aquela desconstrução que parece que não tem técnica, ela veio porque realmente a pessoa tinha técnica. A pessoa desconstruiu aquilo na cabeça dela. Foi uma opção dela. Foi uma opção. Então aquilo, ele fica harmônico. Você olha e fala, cara, é um desenho, parece um desenho infantil, mas tá harmônico, tá bem feito, tá equilibrado na tela. Então assim, eu não usei o que eu aprendi, mas tudo bem. Ele não vai catar um retângulo e vai colocar uma bolinha preta aqui e desenhar uma pessoa aqui e deixar um vazio enorme aqui. Por quê? Porque sabe que aquilo vai incomodar, então ela vai preencher todo o quadro. Isso é questão de técnica, né? Quando você vai fazer um concurso público, você vai fazer um teste psicotécnico, os psicólogos lá te dão uma folha e falam, faz qualquer desenho. Aí as pessoas pegam uma folha, desenham uma coisinha aqui no cantinho. Aí, por eles lá, eles já começam a imaginar, a pessoa não consegue preencher o espaço todo, não tem equilíbrio. Aí eles têm os achismos deles lá. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando você opta sendo um artista técnico, como por exemplo, você, Emerson, você é um cara técnico. Eu quero que você faça um naif bem, uma cirandinha com festa junina, com pessoinhas bem mal feitinhas, com casinhas que tem problema de escala, que a mesma casa que tá aqui na frente é o mesmo tamanho da casa lá no fundo. Você consegue. Você não vai aplicar técnica de profundidade, de tridimensionalidade, de luz e sombra, de volume, mas é quase impossível você não ter técnica de composição, de equilíbrio. Você vai deixar uma obra harmônica. Você não vai deixar com dissonante. Você não vai deixar uma obra dissonante, porque aquilo está intrínseco em você. A técnica está intrínseca em você. A mesma coisa você pedir para uma pessoa que anda de bicicleta, cai aí de bicicleta. É quase impossível tirar isso de você. Você pode fazer um desenho ingênuo, infantil, arte povera, arte pobre. Você pode fazer o que você quiser. Você pode desconstruir como Picasso, fazer cubismo, você pode. Mas os grandes mestres dessas desconstruções, vai ver o passado deles. Tinham técnica lá em cima. Vide Picasso. Então, assim, você falou do Portinari, tudo bem. A obra do Portinari, pô, cara, é o Portinari, né? Pelo amor de Deus, tu trabalha com arte, se eu não souber, mas se eu não me engano é o Portinari, lá tem o cara com um saco de café. Sim. Então, aquilo lá é maravilhoso. Retirantes. Aquilo é maravilhoso. Então, mas é assim,
Então, assim, só fechando o pacote dessa história, eu não consigo. Vamos fazer uma analogia, eu vou fazer uma metáfora aqui. Tá. Se você for um escritor e você for desenvolver um texto, você precisa saber tempos verbais, a Exato. estrutura de uma frase, É. para você conseguir se expressar. O fato de você conhecer a gramática da língua portuguesa não te impede de você criar um livro, um romance, ou seja lá o que for. Então, se eu fizer um paralelo com isso, É isso. tá, outra coisa, a música. Se você assim consegue ler uma partitura, o que isso te impede de criar? Porque muitas vezes, ó, por exemplo, e aí a gente entra num outro ponto. Ih, Jaime, tem ponto para olha, tem história para a gente desenvolver aqui. O papo tá ficando muito cabeça o pois papo. É. Mas o desenho, o papel do desenho na pintura, né? Se a gente voltar e for lá para o Renascimento, o desenho era uma forma dos artistas construírem as suas imagens. Ele não era ele era coadjuvante, ele não era o principal, que era a pintura. Mas o desenho, ele era parte do processo para eles absorverem a forma, criarem, construírem a forma e depois executarem na forma de pintura. Quem domina os fundamentos do desenho, você não vê na pintura, mas você sabe que está lá. Sim, claro. Da mesma maneira, quem domina a técnica de escrever, quem escreve muito bem, consegue criar bons textos, assim como a música e assim por diante. Entendeu? Eu não consigo entender como isso pode atrapalhar a criatividade. Acho que muitas. Quando eu citei. Por quê? Eu não cito coisas que eu achei que eu tirei da caneca ali de água. Eu tirei de experiências, né? Cheguei em colegas e falei: olha, essa montanha aí, que você pôs pra trás, ela tem que ser mais acinzentada, porque tem atmosfera. E essa aqui da frente, isso chama-se terceiro plano. Essa aqui da frente, um pouquinho, segundo plano e tal. Não. Isso aí não interessa pra mim, não. Isso aí é que acontece. Isso aí, essas coisas, essas regras, essas técnicas, acaba com a minha criatividade. E eu prefiro trabalhar meu quadro assim, porque é a minha expressão, é o meu pensamento. Tá certo? Ele tem todo o direito de fazer isso. Ele fez uma pintura com um plano só, toda chapada, que é uma paisagem e tal. Vende, consegue, sem problema nenhum. Só que eu acredito que isso é uma desculpa para preguiça mental. Eu chamo de preguiça mental. É uma desculpa para preguiça mental. O que é a preguiça mental? É não querer estudar nada. Achar que o pouquinho que você sabe já é o suficiente e aquilo tá levando a sua vida e pronto, eu não quero mais saber de nada. Se eu pudesse aprender mais alguma coisa agora, tivesse condições de fazer um curso com outros artistas, eu faria. Se eu tivesse tempo, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse condições de ir pro centro de São Paulo, ter curso com o Alexandre Heider, com o Paulo Frade, com o Elton Brunetti, curso online, eu faria um monte de curso. Eu faria porque são visões novas. Imagina se aprender a fazer uma pintura de Rembrandt com o Paulo Frade, igual ele ensina no curso presencial dele. Pô, seria maravilhoso, aquela pintura de impasto, aquela coisa. Aí outro professor vai te ensinar pinturas de veladura. Isso são técnicas, isso só te constrói, te fortalece. Aí a sua criatividade fica solta. Esses dias eu pintei um tigre olhando pro outro como se fosse um casal. Bem solto, com acrílico. Eu poderia fazer aquilo há 10 anos atrás? Não conseguiria. Por quê? Porque eu não teria condições técnicas de executar aquilo que eu executei hoje. E daqui a 10 anos eu quero executar coisas mais elaboradas, mais complexas, ideias, conseguir fazer a ideia fluir na pintura devido a técnicas que eu aprendi. Tá? Assim, eu acho, para finalizar, pra gente não se estender muito esse papo cabeça, eu acho que é fundamental estudar várias técnicas, até aquela que você nunca vai usar na vida.
Vou dar um exemplo. Estuda encáustica. Procura aí no Google. Encáustica. O que é encáustica? Seca rápido, que é um absurdo. Uma técnica da época dos egípcios, pigmento com cera de abelha, com parafina, com não sei o quê. Pra que serve isso? Hoje pra nada, mas é uma coisa interessante. Estuda afresco, pintura em argamassa úmida. Você vai aplicar um afresco em algum lugar? Talvez sim, talvez não, mas estuda. Procura, veja um vídeo de alguém fazendo, estuda xilogravura, litogravura, pirógrafo. Aprenda a fazer alguma coisa com pirógrafo, são técnicas que talvez você nunca vai usar na vida. Mas em algum momento lá na frente, aquilo vai te dar o start de alguma coisa criativa que você queira criar. Essa é a minha opinião, Emerson. Concordo plenamente. Eu acho que quanto mais aberto você estiver para experimentar, maior vai ser o seu repertório de conhecimento e maiores as chances de você construir um trabalho com mais corpo. Emerson, vamos aqui voltar para a sua carreira, mas antes eu quero convidar você que está assistindo a escrever aí embaixo. Técnica é importante ou não? O que você acha? Só a criatividade é o suficiente? O que a gente falou aqui é tudo baboseira ou nós estamos certíssimos? Deixa aí nos comentários que a gente lê tudo. Você criou Arte Academia Podcast. É um assunto que me interessa bastante. Por que você fez isso? Eu, quando comecei a fazer o mestrado, eu não conhecia o podcast. Podcast, o raiz, só o áudio. Só o áudio. É muito forte aqui nos Estados Unidos. E quando eu comecei a fazer o mestrado, eu guiava 1 hora até chegar na cidade onde era a universidade. Então era 1 hora de manhã e 1 hora no final do dia para voltar. Nas 2 primeiras semanas foi uma beleza, eu fui ouvindo rádio, estava tudo bem. E aí aquilo começou a me incomodar, porque eu falei, poxa, eu estou desperdiçando 2 horas do meu dia onde eu podia estar aprendendo, falando em aprender, né? Coincidentemente, eu comecei a conviver com os meus colegas de mestrado ali, a gente tinha os estúdios e durante as aulas também, e eu percebi que todos eles ouviam podcast. Você viu tal artista que foi no podcast e tal? Você viu o que ele falou, etc. E aí eu comecei a falar, puxa vida, o que é podcast? Até um dia que eu perdi a vergonha e perguntei para um, falou, como que é o podcast? Qual é o podcast que você ouve? Onde que eu ouço? Como que eu faço? E aí foi um mundo de descoberta para mim. Eu comecei a ouvir alguns podcasts e eu ouço até hoje muitos podcasts. Eu tenho 4 preferidos e eu até, olha só que interessante, eu comecei a consumir todos os tipos de podcasts e também tem podcasts muito bons e podcasts não muito bons. Certo. Até um dia que eu ouvi um podcast que a pessoa estava entrevistando e ela não deixava o entrevistado falar. Ela tinha uma necessidade muito grande de dominar a conversa. Podcast do Faustão? E eu pensei assim, poxa, eu acho que eu consigo fazer um podcast. Eu acho que eu não teria esse comportamento que essa pessoa tem. E aí eu resolvi, entrei no Instagram, comecei a salvar e anotar tudo quanto é artista, fiz uma lista de 25 pessoas. Enviei um e-mail para 25 pessoas. Primeiro, eu estudei como que eu poderia gravar o podcast, editar, onde eu ia fazer tudo isso. Mandei um convite para 25 pessoas. Falei, bom, já tenho 25 entrevistas garantidas. 2 aceitaram. 20... Exatamente. Primeiro baque, 10 me responderam das 25. Das 10 eu acho que eu não lembro quantas aceitaram fazer. Falei, poxa, tem que mandar muito mais para conseguir. Mas enfim, comecei a fazer o Arte Academia Podcast. Vivendo num outro país, eu essencialmente gosto de conversar com pessoas que desenham e pintam. Jaime, eu tentei monetizar o podcast no Spotify. É isso que eu ia te perguntar. É extremamente difícil. Você precisa atingir uns números de audiência que depois de muitas tentativas, eu entendi que nós somos um nicho pequeno, Sim. Desenhistas e pintores, e talvez por falta de capacidade da minha parte ou não, eu não consegui atingir os números que o Spotify, quando o teu podcast está hospedado aqui nos Estados Unidos,
ele te dá anunciantes e te paga um pouquinho por anunciante. Sim. Eu não consegui chegar perto, você tem que estar entre os 1% mais ouvido nos Estados Unidos ou no mundo para você ter chance de ser. E o Arte Academia Podcast eu faço desde 2019, eu consegui colocá-lo entre os 10% mais ouvidos, mesmo sendo em português, para o público brasileiro. Hoje em dia, a audiência é 90% no Brasil e os outros 10% espalhado por brasileiro que estão morando em tudo quanto é lugar. E aí, no final, no semestre passado, em agosto do ano passado, eu tive que ir às pressas para o Brasil por uma situação de saúde de família, e eu resolvi parar o podcast. E no semestre passado, de agosto até dezembro, eu não gravei nenhum, eu parei, eu anunciei que eu iria parar. Eu recebi uma chuva de mensagens que eu jamais imaginei que eu fosse receber, pessoas assim muito gratas. Teve gente que começou a fazer faculdade depois que eu vi o podcast, teve gente que conheceu muita gente, muito artista que passou a se identificar muito. Enfim, eu vi o efeito que tinha dado o podcast. Eu repensei, voltando para cá, para minha casa, eu percebi uma outra função que tinha o podcast também, que é amenizar a minha solidão de viver em um outro país e conversar com pessoas que têm as mesmas raízes que eu tenho, e são os brasileiros. Então, hoje em dia eu faço o Arte Academia Podcast, eu não sou mais rigoroso em relação ao dia da semana que é lançado o episódio. Quando eu tenho um episódio da semana, eu lanço. Se eu terminei de editar, eu coloco ele no ar quinta-feira, sexta-feira, terça-feira, independente. Eu não tenho mais esse rigor em relação a isso, mas eu também não me importo mais com a audiência do podcast. Antes eu ficava muito preocupado. Frustrado também, mas ele ranqueou muitas vezes como podcast de artes visuais número 1 no Brasil por muitas semanas. E hoje em dia no Spotify é onde acontece a maior audiência dele. 60% das pessoas que ouvem o podcast que eu faço, elas ouvem pelo Spotify, outros 30% no Apple Podcasts, e aí depois os outros 10% está diluído. E o que eu quero, e as perguntas que eu faço são perguntas que eu essencialmente tenho curiosidade de saber das pessoas. E o que eu mais aprendi com o podcast, fazendo esse podcast e ouvindo artistas, foi exatamente a ouvir. Eu aprendi a ouvir. A importância de ouvir e não ouvir passivamente, mas ouvir arrancando, o que a pessoa... Né? Também Exato, arrancando. Exatamente. O que está nas entrelinhas, entendeu? Então, comecei o podcast por uma situação do mestrado, que eu conheci o podcast, e aí tá aí desde julho de 2019. Daqui a pouco completa 5 anos. Somos guerreiros, né? Porque assim, para quem acha, vamos lá, eu vou explicar pro pessoal. Você me fez uma pergunta na entrevista que você fez comigo. Foi assim: Jaime, como que faz para conseguir 100 mil inscritos? Aí eu não lembro a resposta que eu dei, mas eu devo ter falado assim: quando eu entrei aqui, tudo isso aqui era mato. Tá falando do YouTube, né? Do YouTube. Tá. O que acontece? Teve época na minha vida que o meu canal, sendo de arte, um nicho de arte, que é um muito fechado, é muito restrito, eu tirava pelo YouTube na faixa de 700 a 1.200 reais por mês. Esse era um dinheirinho que vinha do YouTube todo mês para mim. Hoje, na atual conjuntura, eu tiro 700 reais a cada 5 meses. Então eu tenho que esperar 5 meses acumular lá não sei quantos dólares, para vir 600, 700 reais, aí o banco come um pedaço, não sei o que, sei lá. Então a gente faz isso aqui, não é para ganhar dinheiro, entendeu? Quando veio a pandemia, em 2020, eu tava sentado na cama, falando, cara, tô tão desanimado da vida, não vou poder expor meus quadros, não tenho saída, o mundo vai acabar porque tá tudo fechado, o mundo vai acabar, né? Aquela loucura que foi aquela época. O que eu posso fazer pra trocar ideia com alguém? Quero conversar. Eu tava quase um mês sem falar com ninguém e tal. Eu falei,
quer saber de uma coisa? Eu vou convidar umas pessoas para uma entrevista online. Mandei 25 mensagens, 5 responderam, uma aceitou e começou. Seja bem-vindo ao mundo. Fui no Instagram, fiz uma lista de artistas, fui para uns contatos, falei, me indica uns artistas aí. A grande maioria fala, pô, eu falo mal, eu tenho vergonha, eu não gosto de entrevista, pô. Aí eu pensei na época, mas não é uma entrevista, é um bate-papo entre 2 artistas. Porque eu vejo assim, eu entrevistamos Emerson, mas não é uma entrevista. Entrevista é aquele monte de pergunta e um monte de resposta, que é uma troca de ideias. O que você acha da prática versus ensino? Eu acho isso, você acha aquilo. Isso aqui é um bate-papo. Então é uma conversa entre 2 artistas. E eu continuei, eu dei uma paradinha, não sei o quê, sabe aquelas coisas, né, da vida da gente, que a gente dá uma paradinha. Iam pessoas no meu ateliê e falavam, Jaime, por que você parou com as entrevistas? Eu fico pintando, ouvindo as histórias dos artistas. Eu fico lá no meu ateliê pintando o que eu tô fazendo, escutando 1 hora e meia. Eu já escutei todas as suas entrevistas. Eu já entrevistei mais de 60 pessoas pro YouTube. Você sabe que pro YouTube é mais difícil, né? Do que um podcast, porque é só áudio, porque a pessoa tem que ter o Zoom, tem que estar num ambiente, tem que ter um cenário, tem que ter um esqueminha. Então, assim, conseguir convencer as pessoas, falar que é um bate-papo, que vai ser bom para ela e, melhor ainda, vai ser bom para quem tá escutando. A gente tá melhorando a vida das pessoas aqui, eu e você conversando sobre arte. Alguém agora deve estar no seu ateliê pintando, fazendo sua pintura de pano, sua pintura em tela, o seu desenho, a sua escultura, seu vasinho de argila, escutando a gente conversar nossa, eu já tinha pensado nisso, mas olha, que legal que eles falaram isso, é o que eu pensava, ou não concordo, não sei o quê. Isso que a gente faz, na verdade, é mais pra gente trocar ideias com outros artistas e ajudar quem tá em casa. Eu penso assim, é isso. Outra coisa, eu fiquei muito frustrado quando o Cobra foi no Flow Podcast, o maior podcast do Brasil, não sei o quê. Você conhece, né? Tá. Conheço. O Cobra foi lá. Cara, as perguntas que eles faziam. É a mesma coisa eu chegar a entrevistar você. Eu tô aqui, ô Emerson. Que tênis você usa? Você gosta do Nike ou gosta de Adidas? É? E o fone que você usa? O fone aí é barato? Sabe? Umas perguntas. O que tem a ver com o que a gente faz, a ideia dessa conversa, da sua profissão, da sua história pro mundo? O que vai enriquecer a vida de alguém? Saber se o cara encheu a cara, deixou de beber, bebeu, ficou bêbado, se tá usando Nike, se não tá. O que sabe? Tem um consumo de conteúdo tão... Deixa eu me acalmar aqui para não me falar uma besteira. Tão pobre, sabe? Não tô dizendo que o Flow é pobre, mas tô dizendo que as perguntas deviam ser melhores selecionadas para um artista de internacionalmente famoso. Pô, se eu vou entrevistar alguém que não é uma área minha, vou entrevistar. Não teria essa capacidade. Mas se um dia eu fosse entrevistar um engenheiro espacial, eu estudaria o básico, o mínimo, durante algumas horas. O que é um engenheiro espacial? O que ele faz? Né? Não vou ficar fazendo perguntas idiotas. O que você bebeu hoje? Qual que é o seu café da manhã? Sabe? Não tem lógica isso, entendeu? Por isso que eu acho que o nosso podcast ele ajuda muito nessa questão, para quem gosta do assunto, sai enriquecido. Eu já tive, assim, diversas experiências envolvendo os artistas que participaram do podcast. Tem histórias muito bacanas e tem histórias que... Sim, tem artistas que não gostam de falar, tem artistas que no Instagram eles se expressam muito bem com as imagens, mas durante as conversas eles não se expressam bem. Tem artista que não se preocupa com a parte profissional. E, por exemplo, eu tive experiências de artistas que não enxergam que essa conversa que nós estamos tendo aqui é uma situação ganha-ganha. Sim. Porque você vai publicar esse nosso bate-papo no seu canal e vai ter pessoas que nunca, acho que a maioria, nunca ouviram falar de mim, mas você está me apresentando para a sua audiência.
quando esse episódio entrar no ar, eu vou chegar para minha audiência, para quem acompanha o meu trabalho, vou falar assim, olha, eu já recebi tantas mensagens quando eu seria entrevistado, fui entrevistado pelo Jaime Trindade. Então, ó, tá aqui. Aí, pessoas que acompanham o meu trabalho vão lá para conhecer o seu trabalho também. Claro. Então, é uma situação ganha-ganha. Eu tive algumas histórias assim que... Tem uma que me marcou muito, que eu entrevistei o artista, eu divulguei a entrevista, e nos canais dele ele não fez nenhuma menção que ele tinha participado Comigo do Arte acontece Academia sempre, Podcast. sempre acontece isso. Então, nenhuma menção, ele não citou nada. Falei, ok, foi uma opção dele. Isso foi mais no começo. Então, foi uma coisa que eu aprendi também, a fazer as coisas sem criar uma expectativa, né? Só que passaram alguns meses, ele fez um contato comigo. Oi, Emerson, olha, você nem sabe o que aconteceu, mas eu passei a ser representado pela galeria tal, e eu acho que está na hora de você fazer um outro episódio comigo. Aí eu respondi para ele assim, poxa, mas por que você não divulgou a primeira entrevista que nós fizemos, né? Porque assim, pode ser uma relação de ajuda mútua, né? As pessoas que acompanham o teu trabalho passam a conhecer o podcast e passam a conhecer outros artistas, né? Não, a segunda entrevista não aconteceu. Eu já entrevistei pessoas mais de uma vez no meu podcast, artistas mais uma vez no meu podcast, e assim como ele, tem outros artistas que não enxergam. Eu acho que eles enxergam que o podcast existe para promovê-los. Cara. Então, eu penso que não, cara, é um ganha-ganha. Você falou desse artista, cara. Vê um nome na minha cabeça, eu não vou falar, óbvio, né? Porque eu não tenho um problema de falar nome, não, mas provavelmente não é, né? O artista que veio na minha cabeça, o nome. A primeira letra começa com D, com certeza não é. Mas, eu entrei em contato com o artista e aí cheguei pra ele e falei assim: cara, eu queria muito te entrevistar, conheço ele pessoalmente, porque eu sei que ele é uma pessoa polêmica. Né? Ele tem uma opinião forte sobre outros artistas, sobre a arte, Picasso, história da arte e tal. Eu falei, pô, eu quero trazer um artista polêmico pra gente gerar uma discussão, um debate, até controvérsias de ideias, que isso é legal, não é legal só todo mundo andar no mesmo ritmo. Vamos marcar? Ele falou, legal. Quando? Quarta-feira, às 2h. De madrugada? Ele me respondeu, de madrugada? Não, ele não mora em outro país. Ele mora aqui pertinho. Aí eu falei, de madrugada? Essa hora eu tô acordando. Aí eu humildemente falei, no horário que você quiser, então, 6h, 8h. É porque à noite a internet é mais ruim, tende a cair, né, tal. 2h a internet fica bem estável. Falei, vou ver aqui. Como é que é o esquema? Eu falei, eu mandei aquele textinho, nós chamamos pelo Zoom, já fizemos com vários artistas, inclusive aqui tem exemplos de algumas entrevistas para você se basear para saber mais ou menos o formato. Tem que instalar no celular? Não, meu celular tá carregado. Aí eu falei, cara, obrigado pela atenção, então fico por uma próxima. Obrigadão mesmo. Tchau. Então assim, cara, esse foi um dos que marcou a resposta. Se estiver ouvindo, saiba que acho que nunca vou te entrevistar, porque não fui muito feliz não fiquei muito satisfeito e muito feliz com suas respostas, com a falta de interesse. Às vezes pode ser proposital, às vezes pode ser arrogância, às vezes pode ser ingenuidade, pode ser uma brutalidade da própria pessoa, né? A pessoa é bruta, ela é matuta, vamos dizer assim, ela não entende o porquê da entrevista, mas eu acho que é muito importante. O que você faz na Arte Academia Podcast é muito importante. O que eu faço, eu acho que é muito importante. Dito isso, você acha que daria certo um podcast presencial, igual esses que tem flow, não sei o que, inteligência, só no mundo artístico? Ou você acha que é muito nichado e não teria sucesso? Eu posso estar enganado, mas esse formato do podcast ao vivo, desses podcasts enormes que existem, eu acho que é coisa do Brasil. Eu vejo aqui também, mas como aqui nasceu no áudio, eu vejo num volume bem menor em relação ao Brasil. Jaime, olha, eu tenho minhas dúvidas, porque uma vez eu
estava conversando com uma amiga brasileira e ela falou: eu ouvi um dos seus episódios, porque eu não converso só com artistas e desenhistas. Claro. De vez em quando eu gosto de colocar alguém, psicóloga, advogado, mas eu sempre tento puxar o assunto para a arte. E eu conversei com um coach que falou bastante sobre motivação, um papo bem cabeça, já que você usou esse termo, um papo bem cabeça. E aí ela falou: poxa, eu ouvi o podcast e tal, e depois eu ouvi o anterior, que você conversou com um artista, mas quando começam as coisas muito técnicas, eu tive que parar de ouvir, porque vocês começaram a falar de luz e sombra, começaram a falar alguma coisa assim. Então, o que pra gente é natural, o que pra gente é um assunto que a gente, assim, passa por ele de uma forma tranquila, para as pessoas que não são da área, é um termo técnico, né? Se você for falar de sei lá, escala de valor tonal ou algo do tipo, a pessoa vai ficar perdida. Então, eu acho que é muito nichado, mesmo nesse formato. Eu acho que não é o formato em si, de ser ao vivo ou não. É o público. Eu acho que é o segmento, é a área. Eu só acho que funcionaria se tivesse patrocínio de alguma empresa, sabendo que ia ter poucos, a audiência ia ser muito nichada, e porque o assunto é muito nichado. Claro que se você trouxer um Cobra, um artista, Adriana Varejão, sei lá, o grande público talvez nem conheça também, um artista um pouco mais famoso internacionalmente, você consiga atrair um pouco mais de audiência. Mas por exemplo, um exercício aqui de imaginativo aqui entre nós dois. Se você trouxesse o Cobra para fazer uma entrevista, qual a primeira pergunta que você faria para ele? O que você ia perguntar para ele? Você ia perguntar uma coisa relacionada, eu acredito que relacionado à arte. Sim, a vida sem dele dúvida nenhuma. A vida dele como artista. Eu perguntaria: pô, qual foi a maior parede que você pintou? Quanto que um cara cobra pra pintar a parede? Sabe, alguma coisa assim. Eu ia pintar. Pô, você usa tintas importadas aqui no Brasil? Ou o spray brasileiro é bom o suficiente? Sabe, eu ia perguntar alguma coisa relacionada à arte, que aí esbarraria nessa grande barreira do conhecimento de quem tá escutando, né? Pra que eu quero saber a marca do spray se eu não sou grafiteiro? Mas enfim, seria a minha dúvida, que é um bate-papo entre eu e o cara. Mas eu acho que é isso que enriquece essa conversa, né? Mas eu acredito que esse podcast mesmo presencial, muita gente fala: por que você não faz presencial? Eu falei: que estrutura? Eu vou tirar dinheiro da onde? Pra criar um podcast, você vai convidar um artista de outro estado, você tem que pagar a passagem, você tem que pagar a hospedagem. Eu não sei se o formato representaria mais audiência. Talvez os convidados, sim, com certeza. Mas aí sabe que tem uma outra coisa curiosa também, que eu identifico nos números de audiência do podcast do Arte Academia? Número de seguidor não representa necessariamente a audiência que vai ter o episódio da pessoa. Não está diretamente relacionado. Um podcast me mostra a qualidade do público que segue determinada pessoa. Porque eu tenho artistas entrevistados que têm um número relativamente baixo de seguidores e que a audiência é alta. E eu tenho o contrário. Eu já entrevistei pessoas, artistas com mais de 100 mil seguidores, em que a audiência ficou na média das audiências. Aqueles 100 mil seguidores não representou necessariamente um pico na audiência. Sim. Então, o podcast me mostra a qualidade das pessoas que acompanham o trabalho da pessoa. Eu acho que a conversa, o assunto, o entrevistado, eu acho que é isso que é o ganho da conversa, né? Eu já entrevistei pessoas aqui no Instagram que tem mais de 100 mil seguidores, não divulgou nem nada, mesma coisa, tal, e tive pouquíssimas visualizações, e aquele que tem pouquinho, o Douglas Frasquetti, que eu gosto muito dele, tem não muitos seguidores no Instagram e tal,
Pô, é uma das entrevistas mais assistidas no meu canal, quer dizer, seguidor não quer dizer nada, seguidor no Instagram não quer dizer nada, a não ser que a pessoa faça uma bela de uma campanha, coisa que não fazem. Mas eu sei, assim, pesquisando, eu sei que o motivo número um para as pessoas deixarem de ouvir um podcast é a qualidade do áudio, falando só do áudio, né? Tá. Se o áudio não tiver legal, as pessoas param de ouvir. E a segunda é o conteúdo que é compartilhado. Tá. Se o conteúdo não tiver qualidade, as pessoas também vão deixando de cair, deixando de ouvir. Tá. Eu despubliquei cerca de 20 entrevistas do podcast exatamente pela curva de retenção, que era muito grande. As pessoas se desinteressavam muito rápido. Quando eu estava naquela loucura de tentar atingir os números para conseguir patrocínio, né? Então, tem uma série de coisas que envolvem fazer esse bate-papo. Tanto que isso tudo ficou para trás para mim, Jaime, e agora eu faço simplesmente por prazer mesmo, de conversar com as pessoas. Eu também, tô aqui doando meu tempo aqui, conversando com você, editando, trazendo pro pessoal para assistir, pro prazer, pra vontade de passar o conhecimento pra galera. A gente tá aqui com mais de 1h20 de conversa. Estamos chegando pertinho do final do nosso bate-papo. Vamos falar sobre cursos online. Me conta um pouquinho como é que tá, o que pé que tá seus cursos online. Olha, eu demorei para entender como se deve fazer um curso online, porque quando eu decidi montar o curso online, eu vim com a mentalidade do curso presencial. Sim. Então, eu montei um conteúdo similar ao conteúdo que eu dava na Faculdade de Belas Artes e somei com o que eu aprendi aqui como professor assistente também em uma universidade de Fine Arts. Mas o curso online tem a diferença que pede-se mais objetividade nas informações. Então, eu sempre estou procurando melhorar o que eu faço. Sempre, sempre, sempre. Eu sou meio obcecado em relação a isso. Eu tenho um curso que agora ele deslanchou. E é a 5ª vez que eu gravo esse curso. Eu já gravei esse curso 5 vezes. O curso chama Oficina de Desenho. Para quem nunca estudou desenho, ou então para quem desenha de forma mais intuitiva e quer saber o mínimo necessário para desenhar por observação, que é aprender a observar como um artista e aprender o processo, o passo a passo de uma folha em branco. O público desse curso é um público assim, de quem quer deixar o grid, o decalque, a mesa de luz de lado e quer desenhar mais livremente. Tá. Bom, eu sei que em menos de 3 meses já passou de 400 alunos. Enfim, eu também tenho outros cursos, mas esse curso, o Oficina de Desenho, está me consumindo cada vez mais tempo, e a primeira data que você sugeriu era foi a semana passada. Eu falei, vou estar gravando o curso. Eu gravei, então, a 5ª versão desse curso e pela primeira vez gravei a versão em inglês para começar a oferecer no mercado americano. O mercado americano é diferente do mercado brasileiro, no sentido de que existe uma maturidade muito grande em relação ao consumo aqui. Agora, de uma maneira geral, Jaime, eu tenho me dedicado cada vez mais aos cursos online do Arte Academia. Eu agradeço de você estar abrindo o espaço para eu poder falar dos meus cursos. Para quem quiser dar uma olhadinha, arteacademia.com.br, o curso é Oficina de Desenho. É o meu curso carro-chefe. Bom, mas no seu Linktree aqui o Linktree é o link que fica na bio do Instagram dele, tá, pessoal? Você clica lá, deve ter lá as abas lá, dividindo, e lá deve ter o curso também, né? Tem a primeira aba, tem um monte de aba lá. O Instagram dele tá abaixo do nome dele. Quem tiver interesse, vai lá. Entra no Instagram dele e veja o material dele. Uma perguntinha aqui pra gente, que é pra complementar uma coisa que eu falei numa outra entrevista com outro artista. Você acha que o Instagram é uma ferramenta essencial para quem quer vender um curso online ou não? Não.
e eu te falo o motivo. Sim. Eu sigo um podcast aqui de um professor de piano que criou um curso, chama Piano in 21 Days. Ele não anuncia no Instagram, ele só anuncia no Google. Então, ele não produz conteúdo Orgânico. como nós brasileiros produzimos incansavelmente no Instagram. Ele começou vendendo, ele demorou 4 meses para vender o primeiro curso. E depois ele foi num crescente, que a última vez que ele comentou alguma coisa do tipo, ele investia algo em torno de 7 ou 8 mil dólares em anúncios pagos no Google, apenas no Google, e tinha de volta 25, 26 em cursos por mês. Então, esse é um exemplo de que não necessariamente você precisa ser bom no Instagram para vender um curso, para vender seja lá o que for. Agora, um adendo que precisa ser feito é que nós somos muito visuais. Os artistas são visuais. Então, ainda mais nós, artistas visuais, pintura e desenho, eu acho que é importante a pessoa ter esse respaldo também de visualizar o que está fazendo. O que eu estou fazendo agora é lives no YouTube às quintas-feiras para a gente desenhar juntos. Legal. E aí, toda quinta às 20 horas no canal Arte Academia Emerson Ferrandini. E isso está me ensinando a maioria das dúvidas que os alunos têm. Então eu tenho uma coisa ali ao vivo que no chat eles ficam complementando, eu escolho um tema e a gente vai desenhando, e isso está me dando bastante conteúdo para ir melhorando os cursos. Mas voltando à sua pergunta, tem casos, hoje eu acho que é cada vez mais difícil, mas tem casos sim de pessoas que não usam nem Facebook nem Instagram para divulgar e para vender e etc. E ouvindo as coisas de marketing digital nos podcasts que eu ouço aqui e que audiobooks também, existe uma diferença grande no seguinte sentido: o Google, ele é algo a longo prazo. Então você demora para pegar tração nele, mas você consegue construir algo mais sustentável a longo prazo. O Instagram e o Facebook é tiro curto. Você vai fazer você vai lançar. Lançamento. Exatamente. O Instagram você injeta e você tem num espaço curto de tempo o retorno. Se tiver o retorno que você está querendo. Então, essa é a diferença. Agora, YouTube eu realmente não tenho informação, eu não sei te falar. A minha opinião, acho que o público do YouTube é só o curioso que quer aprender e não tem intenção nenhuma de comprar o curso em si. Raramente eu vendo curso através do YouTube, a grande maioria das vezes foi pelo Instagram. Mas aí desculpa cortar, mas aí eu vou fazer um comentário que eu acho que é bem isso mesmo. O público do YouTube, ele gasta um tempo, o tempo da informação, de buscar informação gratuita, é tão grande, porque às vezes ele assiste um vídeo de 20 minutos e quando tem a informação que ele está procurando é por 4 ou 5 segundos. A diferença do YouTube gratuito para um curso, por exemplo, o meu que custa R$49, é que você tem tudo absolutamente organizado. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Então, existe essa diferença entre o público do YouTube que quer as coisas de graça e acha tudo. O problema é quanto custa o teu tempo. Eu vi uma analogia sobre o YouTube que é assim: tudo que você compra num curso online, paga um curso online, você acha no YouTube. Só que imagina assim, um mercado que tem as prateleiras com os produtos tudo organizadinho. Chocolate, bolacha, não sei o que lá, tá tudo certinho. Você vai onde você quer. E imagina uma cesta enorme com todos os produtos jogados dentro daquela cesta. E você tem que caçar o chocolate no meio daquele monte de produto. O YouTube é aquela cesta enorme com um monte de produtos dentro, salgado e doce, e você tem que ficar fuçando e procurando. E o curso pago é aquele que o produto tá divididinho certinho, com valor, tudo bonitinho na prateleira. Eu gostei dessa analogia, mas excelente.
Excelente, é isso mesmo. E o chocolate não está misturado na cesta, não. O chocolate está na fileira 1 e talvez no corredor lá 17 está o outro que você está procurando, entendeu? Eu acho que a distância é longa, mas é bem por aí mesmo. Eu acho que aí é uma questão da pessoa avaliar o quanto vale o tempo dela, né? Beleza. Estamos chegando no final e foi bastante tempo, uma conversa assim, que é um bate-papo mesmo, não tem tema, a coisa vai rolando. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Você que já entrevistou mais de 200 pessoas aí. Espero que eu tenha passado no teste. Ah, imagina, Jaime. Eu até que me sinto muito mais confortável perguntando e ouvindo do que falando, mas fiz o meu melhor aqui. Beleza, cara. Se tiver alguma coisa para finalizar, algum recado, alguma dica, alguma coisa que você esqueceu de comentar enquanto a gente estava conversando, a hora é essa. Ô, Jaime, primeiro eu quero agradecer você de ter me convidado para participar desse bate-papo. Eu adorei conversar com você, eu acho que foi bem produtivo. Uma mensagem final que eu gostaria de deixar é a seguinte: para que as pessoas que gostam de desenhar e pintar perguntem-se qual que é o sentido que o desenho e a pintura têm que ocupar, têm que ter na vida delas. O que eu quero dizer é o seguinte: às vezes a pessoa acha que precisa pintar um quadro e que precisa vender, porque ela ouve artistas que pintam e vendem. Mas às vezes o sentido de pintar um quadro para ela não tem muito sentido colocá-lo nesse formato, mas num formato de prestação de serviço e de pegar uma encomenda, por exemplo. Tem pessoas que preferem receber a informação do que elas devem desenhar e pintar, e tem pessoas que não gostam de receber nenhum briefing, nada, e querem fazer algo autoral. Tem pessoas que, por exemplo, os ilustradores, eles recebem o texto, eles leem o livro, eles desenvolvem as imagens. Então, sei lá, uma última mensagem que eu queria deixar é para pessoa se perguntar o que é mais natural para ela. Porque eu falo por minha experiência. Eu nasci e fui criado numa família que não tinha nenhuma relação com arte. Eu estudei design, que é uma prestação de serviço, e eu me questionei qual que era o sentido que eu queria colocar no que eu queria, no que eu gosto de produzir. Então, eu tive a oportunidade de ter pintura em galeria, eu tive a oportunidade uma vez de ter uma pintura minha exposta por um mês em um museu, eu tive a oportunidade de vender, eu tive a oportunidade de pegar encomendas, e para mim, pegar encomendas flui mais naturalmente. Então, não precisa hierarquizar a forma que você pinta, que você desenha, a forma que você se apresenta como artista. Mas, se você tiver consciência do que é mais natural, o papel que é mais natural relacionado com a tua essência, as chances de você fazer isso de uma forma mais leve, eu acho que é exponencialmente maior. Então, um último recado é deixar para as pessoas se perguntarem como que elas gostariam de ser artistas, de que forma, qual que é o formato, e aí monta uma estratégia para seguir nesse sentido. É isso. E obrigado, eu adorei o bate-papo, Charlie. Eu também achei um bate-papo muito bom, em alguns momentos muito cabeça, porque a gente começa a subir o assunto, daqui a pouco a gente tem que dar uma voltada aqui para os pés na terra aqui, porque artista, quando começa a conversar, o negócio vai longe. Gostei muito do papo, espero que você em casa tenha gostado. Lembrando você em casa que eu também tenho o meu curso online, link na descrição desse vídeo. Quiser aumentar um pouco mais o seu conhecimento, dá uma olhada no meu curso, dá uma olhada no curso do Emerson, link está na bio dele, no Instagram dele. É muito legal, o curso online ele quebrou barreiras. Antigamente tinha a questão da distância. Um professor de São Paulo só dava aula para alunos de São Paulo. Isso. Professor da Bahia só dava aula para alunos da Bahia. Hoje não, você quer fazer uma aula com um grande mestre, você pode entrar na turma online dele, tendo condições, tendo estrutura
física, o computador, uma internet boa, uma câmera e tal, você consegue fazer uma aula online, você consegue aprender sim. O ser humano é capaz de aprender tudo. E é isso que eu falo. Dá uma olhada no curso dele, dá uma olhada no meu curso, link aqui na descrição. E já sabe, né? Toda aquela coisinha, né? Dá o joinha se você gostou. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de arte, que gostam de um bate-papo legal sobre arte. E se você é a primeira vez que está aqui e não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, que ajuda o canal, que você vai ganhar com isso. Não só ajuda, te ajuda também a saber sempre quando tem mais conteúdos como esse. Abraços e nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau, fui. Obrigado!